Estamos aqui, então, retomando o nosso simpósio com a presença já aqui do professor Dorval Quiquinato, que vem apresentar para nós a palestra Fernando Pessoa, Homoerotismo, Psicanálise e Sublimação. O nome desta palestra também é nome de um livro de autoria do professor Dorval, um estudo profundo que ele fez a respeito da obra de Fernando Pessoa e suas relações com a psicanálise. O professor Dorval Quiquinato, ele é aqui de Campinas, psicanalista, também autor de diversos outros livros na área da psicanálise, entre eles A Clínica da Psicose. O professor Dorval também foi membro da Escola Freudiana de Paris e cofundador do Centro de Estudos Freudianos, a primeira sociedade de psicanálise lacaniana do Brasil. E assim, continuando no mesmo fluxo do clima poético psicanalítico do simpósio, vamos ver agora um vídeo com uma declamação na própria voz do professor Dorval e que também se relaciona com o tema de sua palestra. Poema de Fernando Pessoa, Destino que não compreendo. Para onde vai a minha vida e quem a leva? Por que faço eu sempre o que não queria? Que destino contínuo se passa em mim na treva? Que parte de mim que eu desconheço é que me guia? O meu destino tem um sentido e tem um jeito. A minha vida segue uma rota e uma escala. Mas o consciente de mim é o esboço imperfeito daquilo que faço e que sou. Não me iguala. Não compreendo nem no que, compreendendo, faço. Não atinjo o fim a que faço pensando num fim. É diferente do que o prazer ou a dor que abraço. Passo, mas comigo não passa um eu que há em mim. Quem sou, Senhor, na tua treva e no teu fumo? Além da minha alma, que outra alma há na minha? Por que me destes o sentido de um rumo, se o rumo que busco, não busco, se em mim nada caminha? Sendo eu um uso não meu dos meus passos, senão um destino escondido de mim nos meus atos? Para que sou consciente, se a consciência é uma ilusão? Que sou eu entre que e os fatos? Fechai meus olhos, toldai-me a vista da alma, ó ilusões! Se eu nada sei de mim e da vida, ao menos goze esse nada, sem fé, mas com calma. Ao menos durma viver como a praia esquecida. Bom dia a todos. Quero agradecer o Cefas, especialmente seu diretor, Antônios, por esta oportunidade de poder vir aqui falar sobre essa vida belíssima de Fernando Pessoa. Quero agradecer os colegas que vão colaborar comigo e eu vou colaborar com eles nessa reunião, nesse simpósio de grande valor, a meu ver. Quero me irmanar com eles, quer dizer, conviver nesse momento com eles todos para ser uma das testemunhas sobre essa vida maravilhosa.
e a todos os teleouvintes que nesse momento se unem a mim. Eu tenho a maior alegria de lhes dizer que gostaria muito de tê-los presencialmente, e mesmo de abraçá-los, mas como isso não é possível, gostaria de, mesmo assim, agradecer muito a paciência de vocês me escutarem. Bom, Fernando Pessoa. Existe em Lisboa, é muito interessante, um livro que foi publicado sobre Lisboa e Fernando Pessoa. Se vocês já fizeram um roteiro sobre esse livro, tudo bem, eu vou repetir. E se vocês não fizeram, pensem em fazer isso um dia. Lisboa é uma cidade encantadora, e em cada canto tem uma lembrança de Fernando Pessoa. Apenas 3 citações. Primeiro, o Chiado. É um ambiente poético, lindo. Tem uma mística nesse bairro, Chiado. É lá que ele está sentado em bronze, com bota e chapéu, e uma cadeira ao lado. Vá lá, sente do lado dele, pegue na mão dele e pense na admiração sua por ele. Atrás de Fernando Pessoa tem o Café à Brasileira, onde ele tomou café muitas vezes, em 1905. A Brasileira está lá inteira, os mesmos móveis, as mesmas cadeiras e as mesmas prateleiras de madeira. Quem sabe você poderá um dia sentar para tomar um café ali, talvez na própria cadeira em que ele sentou para tomar o café. Em frente de Fernando Pessoa, você tem a Livraria Bertrand, que é uma das livrarias mais antigas de Portugal. Perto dali, você tem a Feira das Alforrábias, um lugar onde se pode comprar livros de selo. É um lugar que é preciso sentar e ficar, e rememorar possivelmente as poesias de Fernando, que lhe são mais queridas. Depois, a segunda coisa que eu sugiro é visitem a casa de Fernando Pessoa, no Campo do Ourique. É comovente você visitar a casa dele, aquele quarto tão pobre, absolutamente pobre, a máquina velha de escrever que ele conseguiu comprar no fim, porque ele não tinha dinheiro para isso. E mais impressionante ainda, você tem os 2 baús, que não são os originais, mas é onde ele colocava os bilhetes do livro do Desassossego. Bernardo Soares seria o heterônimo que teria escrito esse livro. É muito comovente, é impressionante vocês verem a pobreza, a simplicidade em que esse homem viveu os seus 45 anos. E aí também você pode admirar a biblioteca, totalmente dedicada a Fernando Pessoa, e consultar livros das mais diversas considerações sobre a sua obra. Lá eu depositei também o meu livro. Terceira coisa, não pode deixar de visitar no Convento dos Jerônimos o túmulo de Fernando Pessoa. Esse túmulo foi colocado ali, mas ele não foi enterrado ali. Foi colocado ali com seus restos mortais, e lá está também o túmulo de outros poetas que dignificaram a língua portuguesa. Por que me interessei por Fernando Pessoa? Porque eu acho Fernando Pessoa um homem completo, por incrível que pareça, embora ele tivesse um certo desprezo de ser considerado assim. Freud mexia muito comigo nos meus estudos sobre a psicanálise quando essa frase era repetida:
Nada dizemos que os poetas já não disseram. O primeiro impacto que eu tive sobre essa frase é o que essa mensagem quer dizer. E na medida em que fui lendo os poetas, os grandes escritores, mas sobretudo que eu mergulhei em Fernando Pessoa, aí eu pude entender essa frase de Freud. E Lacan completa a mesma coisa. O mínimo seria que os psicanalistas percebessem que são poetas. Toda intervenção, se ela é verdadeira, ela é uma poesia, é como uma leitura nova daquilo que é permanente. Fernando Pessoa descreve a arte da poesia de uma maneira encantadora, que é a possibilidade de fazer poesia de tudo na vida, como de uma galinha que majestosamente atravessa a rua com seus pintinhos, e daí para fora. Então, no meu livro sobre Fernando Pessoa, eu tento simplesmente encarar a questão da sublimação. E então faço uma análise sobre isso, e depois sobre o homoerotismo, e entro em Fernando Pessoa, né, porque acho que o testemunho dele sobre esse aspecto de ser homossexual é perene na sua obra, e a sublimação. E eu me dedico a certos textos, como Floresta do Alinhamento, que nem sempre são textos considerados como boa literatura pelos literatos. E, claro, mergulho no inconsciente de Fernando Pessoa, né, e termino o livro mostrando que Fernando Pessoa realmente confirmou a opção para a sublimação. Então, o que é a sublimação para a psicanálise? A energia humana, a energia vital, pulsante do ser humano, se destina à cultura e à civilização. Cada criança que nasce, ela nasce dentro de uma ética fundamental. A pulsão tem que se tornar civilização. A sublimação é um conceito maior da psicanálise. E a sublimação é possível por causa da fala. O ser humano é um ser convocado a viver no outro plano do que no plano da natureza. A fala representa a passagem da ordem da natureza para a ordem da aliança e da cultura. E a pulsão, ela se espraia numa criatividade imensa na história da humanidade. Sublimação é ciência. Sublimação é arte, é pintura. E, particularmente, encarando a sublimação em ordem ao sofrimento humano, nós temos grandes pintores, como Goya, por exemplo, na Quinta do Sordo, como também nas figuras tristes. Nós temos Picasso, onde no seu grande quadro ele coloca o olho no centro, o olho do Panopticon. Foi, sobretudo, Foucault, que, a partir deste quadro de Guernica, ele explora a ideia de que o Panopticon está completamente dominando a nossa sociedade odierna. Em tudo há uma câmara, em tudo há alguém ou algo nos vendo. E na questão da pintura, eu gostaria de dizer para vocês que tem um pintor brasileiro, Ermelindo Nardim, que eu considero o pintor que mais soube retratar o sofrimento do humano.
Mesmo Van Gogh cortando a orelha para impedir as vozes que o atormentavam, não consegue retratar o sofrimento humano como Ermelindo Nardim, o conflito do homossexual, o conflito da consciência. É realmente uma coisa esplendorosa a beleza da criatividade de Ermelindo Nardim, sobretudo para nós psicanalistas. E a arte da pintura, a arte da escultura e a arte da música é um dos encantos maravilhosos da humanidade desde os tempos históricos mais profundos, com instrumentos musicais precários. A arte da música faz parte da sublimação da pulsão humana. E depois tem a arte literária, é essa que nos ocupa hoje, que numa obra que tem a qualidade da permanência, atravessa as eras, os tempos, e nos coloca nessa admiração como estamos hoje por Fernando Pessoa. Finalmente, podemos falar também que a religião, até certo sentido, seria uma maneira de sublimar a pulsão humana. Freud conclui: a civilização é fruto da repressão. A pulsão não pode ficar solta. Isso é um imperativo ético, moral. E Lacan vai dizer, no seu seminário sobre a ética, né, do seu desejo, o ser humano não pode abrir mão. E Freud diz: de uma maneira muito geral, nossa civilização é construída sobre a repressão das pulsões. Então, só é possível ser o ser humano na medida em que o ser humano, desde que ele nasce, que o cordão umbilical lhe é cortado, não existe outra possibilidade dele ser um sujeito humano a não ser que ele entre na sublimação dos seus impulsos. Os impulsos não podem ficar livres, porque se ficam livres, ele não tem subjetividade sobre essa força que sustenta o corpo e a mente do ser humano. Sublimação e psicanálise, é muito importante considerar o seguinte: a psicanálise não é o discurso científico que fala dela, diz Lacan. A psicanálise faz parte de uma das 3 profissões impossíveis, que são as profissões que dependem da fala: a política, o ensino e a psicanálise. A psicanálise é a ciência e clínica do sofrimento do sujeito humano, não do sujeito humano filosófico, não do sujeito humano generalizado, mas do sujeito do sendo, do sujeito presente. E Fernando Pessoa diz o seguinte: a dor de existir, isso é uma expressão dele, encontra, então, dizemos nós, na psicanálise, acolhida e escuta. E Lacan define bem: se não falamos da psicanálise quando fazemos teoria, então é importante que a psicanálise só existe através da experiência. Se o sujeito não faz a experiência da psicanálise, o que é a experiência do inconsciente, ele pode criar todas as teorias, mas ele não consegue entender o que é propriamente a psicanálise. E a psicanálise tem 2 pilastras fundamentais, que é o Édipo e a castração. Freud chama a castração como o shibboleth, que é aquilo que distingue, por excelência, a psicanálise. Se abolir, diz Lacan, esse eixo do Édipo e da castração, alui o edifício da psicanálise, ele cai. E a tragédia, então, do ser humano é termos nascido de tais pais.
E o que opera a castração? O que opera a castração são, primeiro, o falos. O falos não é o pênis. O falos é aquilo que representa a diferença. E o que executa isso é o significante nome do Pai. O exercício do nome do Pai é a presentificação da lei que impõe ao sujeito humano que ele não tem saída a não ser entrar na civilização. Quer dizer, a castração faz com que o sujeito humano se liberte de ser o falos faltante da mãe. Fernando Pessoa diz: por que a alma humana é um abismo? Eu é que sou coitado de mim. E diz Lacan, aquilo de que a experiência analítica testemunha é que a castração é, em todo caso, aquilo que regra o desejo no normal e no anormal. Ou seja, o nível de sublimação depende exatamente da castração. E quando Lacan define o normal e o anormal, é em função do sofrimento do sujeito. E as consequências dos efeitos da castração geram, então, as neuroses, fóbica, histeria, obsessão e a neurose de conversão, que está muito em moda hoje, sobretudo nesse momento da Covid, onde as pessoas vivem um clima de absoluta perseguição, porque se trata de uma doença que a gente não sabe de onde ela vem e ela nos pega de assalto. Além disso, a castração, sobretudo nos 5 primeiros anos de vida, onde é formado o ser humano, a castração também regra a loucura pelo mecanismo da foraclusão. Então, as psicoses vêm exatamente por uma castração não bem sucedida. E também, completando, isso Lacan não falou sobre isso, sou eu que analiso no meu novo livro, as doenças autoimunes, com ou sem lesão de órgão. Tudo depende da castração. Desculpe. Então, Fernando Pessoa diz uma coisa tão bonita, ele diz, por instinto, desnatura o instinto. E como é que Fernando Pessoa conseguiu um nível espiritual, psíquico, subjetivo tão elevado? Então, ele parte da ideia, exatamente da mesma ideia que Lacan tem, eu vou explicitar agora, o ser humano é um ser inacabado. Ele tem uma poesia que é o pecado original. Lindo. É a mesma coisa que Lacan diz que o ser humano não tem saída a não ser explicar que a vida dele se deve ao pecado original, que é o quê? Sou quem falhou ser. Somos todos quem nos supusemos. Somos todos quem nos supusemos. A nossa realidade é a que não conseguimos nunca. Quem escreveria a história do que eu poderia ter sido? Lacan replica na mesma linha. O que é a melhor definição do ser humano que jamais foi dada? O ser humano se caracteriza pela falta para ser. Quer dizer, essa falta para ser, então isso é que ele e Fernando Pessoa chamam de pecado original, né? É que a gente nunca consegue atingir suficiente perfeição. E a castração da pulsão consiste no fato de que o impulso não pode ficar solto.
o impulso tem que ser regrado. Para todo momento do ser humano, existe uma lei, uma norma, e, caso ele não se submeta a isso, a desordem psíquica se instala. Então, para isso, é preciso renúncia ao gozo. Se não tem renúncia, não tem sublimação, o sujeito não entra na cultura. Em alemão, Freud chamou isso de Kulturversagung. A renúncia é a condição para que o sujeito consiga ser sujeito. E Fernando Pessoa percebeu isso muito cedo. É tão lindo na vida dele. Ele falava da renúncia da indiferença, renúncia da abdicação, renúncia da desistência, renúncia do silêncio. A renúncia é libertação. Não querer é poder. Quer pouco, terás tudo. Quer nada, serás livre. Mas a renúncia pela renúncia, não. Ele diz, claro, a estética da renúncia é isto que nós visamos quando sublimamos a pulsão. Fazer da vida uma obra de arte. Fazer dos dons, das qualidades de cada um de nós, vivendo a estética da renúncia, é fazer uma obra de arte. E isso ele fez de uma maneira espetacular. É um exemplo para a humanidade, o grau que essa pessoa atingiu no seu crescimento interior. Então, a renúncia ao gozo da pulsão, ele é necessário para que o desejo possa aparecer, para que o desejo possa se realizar. O gozo não produz. Veja o drogado. Consome-se. O desejo opera. O desejo transforma a pulsão em arte, que é o gozo do outro, que é a obra de arte. E qual é o instrumento mediante o qual Fernando Pessoa, e os outros também, mas essencialmente ele, pela sua obra, qual é o instrumento que ele usa para essa transformação da pulsão em sublimação? A língua portuguesa. A minha pátria é a língua portuguesa. Ele diz, se eu pudesse compenetrar-me realmente de quanto a renúncia é bela, que dolorosamente feliz para sempre que eu seria. E ele dá, então, uma definição da sublimação que nem Freud, nem Lacan, nem um outro psicanalista conseguiu dar. Vou lê-la. Passar a sensação imediatamente através da inteligência para coá-la pela análise superior, para que ela se esculpa em forma literária e tome vulto de relevo próprio. Então, fixei-a de todo. Então, eu tornei o irreal real e dei ao inatingível um pedestal eterno. Tudo, dizia ele, para que o impulso não desça ao corpo. Então, ele se propõe, né, essa realização da sua vida, e ele fica, então, entre o pórtico, que Maria Galhós, na introdução da edição de Fernando Pessoa da Aguilar, coloca como primeiro texto, na abertura da coleção, e ela coloca justamente o pórtico, né, que é o propósito de Fernando Pessoa. Não se pode sublimar sem ter um objetivo, sem ter um propósito. E
sem isso não existe. O ser humano não pode não ter um propósito. Ele morre a partir do momento em que não tem mais projeto. E Fernando Pessoa, copiando a questão do navegar é preciso, viver não é preciso, ele diz: viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. E para poder sustentar esse propósito tão altaneiro, tão belo, ele recorre à prece. E na prece, justamente, ele pede a ajuda que Deus lhe dê força para ele conseguir realizar esse ideal tão alto a que ele se propõe. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. E o que pretende Fernando Pessoa? E no escrúpulo, desculpe, precisei interromper um momentinho. O meu espírito vive constantemente no estudo e no cuidado da verdade, e no escrúpulo de deixar, quando eu despir a veste que me liga a este mundo, numa obra que sirva o progresso e o bem da humanidade. A consciência que em mim é cotidiana da terrível importância da vida, de modo que a minha sensibilidade cada vez mais profunda e a minha consciência cada vez mais terrível e religiosa missão que todo homem de gênio recebe de Deus com o seu gênio. E assim, fazer arte pareceu-me cada vez mais importante coisa, mais terrível missão, dever a cumprir arduamente, monasticamente, sem desviar os olhos do fim criador de civilização de toda obra artística. Há um poeta em mim que Deus me deu. E Lacan diz a mesma coisa sobre a psicanálise. O sujeito se constitui na procura da verdade. Por isso, a psicanálise é disruptiva, é um ato distópico. Quer dizer, o ato da psicanálise visa uma reconstrução de vida,
Fernando Pessoa acrescenta: a tremenda responsabilidade de ter nascido gênio. Quero fazer da minha vida uma obra de arte. A vida é aquilo que fazemos dela. E ele aspira ao... Só humanitariamente é que se pode viver. Só amando os homens, as ações, a banalidade dos trabalhos. Só assim, ai de mim, só assim se pode viver. A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nascesse escravo. Tudo isso é possível, exatamente com a mesma proposta da psicanálise, pela ascese contínua do despojamento, sobretudo do imaginário. Passou de mim a ambição grosseira de brilhar por brilhar, e essa outra grosseiríssima de um plebeísmo artístico insuportável de querer épater. Ele usa esse termo em francês, que é chamar a atenção, procurar viver imagem. Eu, da raça dos descobridores, desprezo que seja menos que descobrir um novo mundo. E é muito interessante que, quando Lacan propõe o trabalho da formação do psicanalista, ele propõe a mesma coisa. O texto dele dos escritos, variantes do tratamento típico, começa com a fábula da Doninha e do morcego. Quer dizer, os dois entram num diálogo em que não acaba em nada, porque uma hora o morcego diz que é rato e outra hora ele prova que não é rato. Então, essa ironia de Lacan mostra como nós, psicanalistas e mesmo certas terapias, perdemos tempo de nos enganarmos, porque não vamos na procura da verdade. E a verdade, para exercer a profissão da psicanálise, assim como a ascese foi para Fernando Pessoa, é para nós psicanalistas, a ascese é uma constância. Lacan, além desse texto, trabalha no texto televisão de uma maneira linda o que é o ideal do analista. E ele recorre ao santo, quer dizer, aquele que zomba do gozo. E ele mesmo diz, talvez eu proponha esse ideal porque eu mesmo não atingi isso. Então, isso quer dizer que não tem analista formado, existe analista formando. Isso é, aquilo que vimos no começo, sempre vivemos a falta para ser. E o que Fernando Pessoa usou a vida inteira para conseguir, de maneira brilhante, essa obra que ele construiu? Ele criou um neologismo, o verbo outrar. Tão lindo isso. Sempre outrar. Sempre outrar. A vida é risco, mas se você não corre, não tem vida. É preciso outrar. É preciso sempre criar, como ele disse na prece, outrar. Sempre outrar, sempre. Sempre ter um projeto, um ideal. Senão a vida morre, a vida perde o sentido. E ele chega a uma conclusão linda, né? Que, fazendo esse trabalho de outrar, ele não deixa o imaginário dele perder a criatividade que se emerge do inconsciente. Ele simplesmente traduz em real da escrita aquilo que está no imaginário. É tão lindo que ele descobriu sozinho isso, quando nós trabalhamos com os nossos pacientes, justamente fazendo com que consigam esvaziar o imaginário através da escrita. Quer porque não dorme, quer porque está angustiado, enfim, o real da escrita. Quando escrevo, visito-me solenemente. São intransmissíveis todas as impressões, salvo se as tornamos literárias. E
o mundo real é muito... Quanto mais alto o homem tem, quanto mais alto o homem, mais tem privar-se, rabiscos da minha inconsciência intelectual de mim. E Lacan diz uma coisa semelhante, né? É o desejo do analista que é inútil opera na psicanálise. E na medida em que Fernando Pessoa descobre o outrar como sendo uma disciplina constante de regrar o imaginário pelo real, ele diz uma frase bonita, a mesma coisa que Lacan disse: o mundo real tão bondoso para os nervos. Lacan dizia que ele descobriu tarde que a psicanálise tem que trabalhar com o real. E então, nesse outrar, ele diz que quando eu escrevo visito-me solenemente, mas desapoquento-me escrevendo, como quem respira melhor sem que a doença tenha passado. Então, é muito interessante como na obra de Fernando, né, as análises que Lacan faz sobre a formação do analista são... Fernando Pessoa tem tiradas que são absolutamente semelhantes, não tendo ele feito análise. Bom, como o tempo urge, eu vou ter que ir um pouco mais depressa aqui. Bom, outro conceito que para Fernando Pessoa é claro, né, muito claro, é o mesmo conceito de Freud na Spaltung, isso é, na divisão do sujeito, e que Lacan vai simplesmente fazer uma fórmula geométrica sobre isso, uma fórmula algébrica sobre isso. Então, o ser humano é um falente, falar ente. O ente que fala é um apóstrofe ente, um falente. Então, o que quer dizer isso? O ser humano é um ser dividido de si mesmo pelo fato que ele habita a linguagem, que ele é habitado pela linguagem e é dominado pela linguagem. E então, o ser humano é um ser que está fora de si, inclusive de seu corpo, porque tudo é decidido pela linguagem. Então, Lacan faz essa fórmula que acho que todos conhecem, né? S barrado, losango, A minúsculo, que é o outro. Então, esse losango diz que o sujeito passa a sua vida na linguagem, S barrado, e sempre confrontando com os objetos As que condensam a sua história no cérebro, no inconsciente. E então, essa divisão, que Lacan chama de Spaltung, né? Em inglês é split, essa divisão ela é cantada por Fernando Pessoa em todo momento. Apenas para citar algumas frases típicas. Sim, antes de sermos interior, somos exterior. Por isso, somos exterior essencialmente. Mas minha alma só pode ser definida por termos de fora. Que há entre mim e mim? Entre o que digo e o que calo existo? Sou o saber que ignora. O saber é inconsciência de ignorar.
Lacan diz a mesma coisa sobre o mistério que é o ser humano. O mistério, diz Fernando Pessoa, sabe-me a eu ser outro. É no sono de haver mundo comigo lá dentro, sem que houvesse contribuído em nada para isso. Olha a definição do que é objeto A. É exatamente o registro do inconsciente, sem que houvesse contribuído em nada para isso. Nenhum psicanalista deu uma definição tão perfeita do objeto A. Não durmo entre sou. Não durmo entre sou. No meu coração há uma paz de angústia. Que parte de mim que eu desconheço é que me guia? Eu sinto a minha vida, de repente, presa por uma corda do inconsciente. Olha o que é a definição de Lacan sobre o fato de que o inconsciente é regido pela cadeia de significantes. Há entre mim e meus passos uma divergência instintiva. Há entre quem sou e estou uma diferença de verbo que corresponde à realidade. Então, ele entra de modo explícito, impressionante, na questão da definição do significante, cuja descoberta por Lacan possibilitou que a psicanálise se tornasse uma ciência. Quer dizer, a psicanálise ela é ciência da busca a verdade, que está baseada no significante. Então, é fundamental que foi esse passo dado por Lacan que faz da psicanálise, é fundamental isso, né? Não uma utópica busca do imaginário, mas a busca da verdade do sujeito. E Fernando Pessoa fala do estalido da diferença. Ele fala do micróbio da significação. Ele fala de uma diferença na alma. Ele fala da corda do inconsciente. E Lacan diz que o significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. E a psicanálise trabalha exatamente com o significante. Usando a expressão de Freud, com isso o psicanalista opera cirurgicamente na sua intervenção. E Barthes fala do rumor da palavra. E Barthes conhecia muito bem o que é o significante. Vejam no diário dele, do luto, a caixa de pó de arroz da mãe dele que morreu. É alguma coisa impressionante. Como também, né, nós podemos ver os significantes em outros autores, como, por exemplo, o braço de Virgínia para o Brás Cubas, como, por exemplo, o joelho da Madame Chauchat na Montanha Mágica, como, por exemplo, José Bundia, quando ele vê a urina dele saindo dupla, ele se dá conta que ele já está indo para a velhice. Então, são coisas lindas, né? Essa descoberta tanto de Pessoa quanto de Lacan. Então, a gente vê que realmente a literatura diz aquilo que a psicanálise diz, ou o contrário. Lispector fala de água viva. A água viva é um livro dela, né? É um significante por excelência a respeito da palavra. A água viva pica, a palavra pica. Heidegger fala da confidencialidade da palavra. Quer dizer, quando tem essa confidencialidade, o sujeito se tocou pelo significante. E fala também do apropriado. E aí, Fernando Pessoa diz a mesma coisa que Lacan e Freud diz para o psicanalista. É preciso limpar o imaginário. Ele diz, sem prevenido por ti próprio. Acontece-te perante ti próprio, ser imprevenido.
Lacan diz a mesma coisa, les dupes errent. Os enganados erram, porque não escutam de maneira não armada os seus pacientes. Sê imprevenido por ti próprio. E aí a mesma regra de Lacan para a escuta, hipóteses não hago, eu não fingo, eu não faço hipótese, eu lido com aquilo que eu escuto. Lacan diz, comecem por não acreditar que vocês compreendem. Procurem melhor a ideia do mal-entendido fundamental. Quanto mais compreendo, diz Fernando Pessoa, mais me sinto escuro em eu compreender. E Fernando Pessoa fala da grandeza da sua obra como fruto da inconsciência. Do fundo da inconsciência, da alma sobriamente louca, tirei poesia. E ciência não pouca. E ciência, e não pouca maravilha do inconsciente. Em sonhos criei, e o mundo atônito sente como é bela o que lhe dei. O consciente de mim é um esboço apenas e um esboço imperfeito. E Lacan replica do mesmo jeito. Todo discurso toma seus efeitos do inconsciente. E Freud, sobretudo no capítulo 7º do Análise do Sonho, nem o número arbitrário. Toda a literatura é do inconsciente. Bem, rapidamente, uma palavra sobre os heterônimos. Meu ponto de vista. Tudo que eu estou falando aqui é meu ponto de vista. E o ponto de vista é pobre. É a vista de um ponto. E, então, está sujeito à crítica e a muitos outros pontos de vista. Como que eu vejo os heterônimos? Eu tento trabalhar isso no meu livro, né? Eu vejo os heterônimos, Lacan fala do sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação. O sujeito do enunciado é o relato, a narrativa do sonho, do ato falho, e o sujeito da enunciação é aquele que vai aparecer quando se ultrapassa a barra entre o enunciado e a enunciação. A minha interpretação de que toda a literatura de Fernando Pessoa não é outra coisa senão a elaboração simbólica da sua homossexualidade. Então, é muito interessante ver como o que precede os grandes poemas dele, né, sobretudo diretamente relatando a violência da sua homossexualidade, né, ele executa de uma maneira crescente, né, essa experiência, ou melhor falar, essa prova. Lacan diz, o ser sexuado não se autoriza senão por si mesmo. Então, o ser sexuado não se autoriza a não ser por si mesmo. Com outras palavras, cada ser humano tem uma posição sexual. Não existe dois iguais homossexuais ou transexuais ou heterossexuais. Nos heterônimos, a gente vê que há uma sequência na exposição de Fernando Pessoa. Então, Alberto Caeiro, essencialmente eles, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, ele mostra a ternura, minha interpretação, a ternura do homossexual como característica que Freud diz ser a característica da relação homossexual. Em Álvaro de Campos, isso pega um volume violento. Então, na sequência das grandes poesias homossexuais, nós temos a Ode Triunfal, depois nós temos a Ode Marítima e a Saudação a Walter Wiedemann. E, finalmente, nós temos Antínoo e Epithalamium. Então,
nessas três poesias, sobretudo na Ode Marítima, o que aparece é uma homossexualidade de uma violência extrema. Então, eu digo, o sujeito da Enunciação aparece nessas manifestações de Álvaro de Campos. O sujeito da Enunciação, ele abre para que se entenda qual foi o sofrimento de Fernando Pessoa quanto à sexualidade. Não tem possibilidade de que a sexualidade não cause sofrimento. E quando ele estabelece uma poesia linda de Sá Carneiro, que precede essas poesias em aberto, lá é tudo cheio de poesia, de ternura, mas depois a coisa se abre totalmente. E ele diz, uma frase de Walter Wittmann, né? Tua alma, os dois, onde estão dois, tua alma, ou um, que são dois, quando dois são um. Perfeito, não tem definição melhor do que o homossexual do que isso. Então, ele conclui, se o homem fosse como deveria ser, não um animal doente, mas o mais perfeito dos animais, animal direto e não animal indireto, deveria ser outra a sua forma de encontrar o sentido da coisa, outra e verdadeira. E Lacan diz, somos doentes, é tudo. Ele diz isso no Triunfo da Religião. Bom, preciso finalizar. Foi muito gostoso estar com vocês e só para finalizar, isso é a minha tese completa, né, na maneira como eu fecho o meu livro, né? Um dos biógrafos dele, José Gaspar Simões, né, ele diz que toda a vida de Fernando Pessoa, ele usa em latim, foi sub specie eternitatis, isto é, sob o olhar da eternidade. E Fernando Pessoa chegou a uma espiritualidade muito alta. No meu livro, eu comparo a espiritualidade de João da Cruz, os escritos de João da Cruz, com as expressões da espiritualidade de Fernando Pessoa. As sensações já viram Deus. Sou tudo e Deus. Minha alma é mais que bela, pois é da minha alma que a beleza vem. Deus absoluto e Deus, cujo alto amor desceu a ser minha alma, para que a minha alma pudesse subir até Deus. Ele passa por uma experiência de Deus, e é muito interessante que ele consegue isso fora da religião católica propriamente dita como instituição. Ele se diz cristista, não cristão. E ele pratica o cristismo e não o cristianismo. E aí ele relata também como foi duro poder viver, quanta renúncia teve que fazer. Primeiro, o temperamento instável, que é muito característico, né, do homossexual por causa da estrutura da homossexualidade. Depois, a loucura. Eu preciso resumir. Então, no texto, ele diz que ele visitou a loucura muitas vezes. Foi um sofrimento horroroso. Depois, a depressão. Ele escreve, não cedo à depressão. Eu simplesmente quebro a força da depressão e vou para a escrita. E outra solidão, outro fator que o fez sofrer imensamente. Sozinho. Ele ficou sem ninguém a partir de 15 anos. E ele teve uma pobreza imensa e tinha que fazer um trabalho chato, tremendamente chato, de bater notas fiscais para poder sobreviver.
Chegou a um ponto de tanta miséria que ele teve que pedir um quarto na leiteria alentejana para poder se abrigar. E os últimos anos ele viveu nessa casa que hoje é a casa dele. Então, esse desapego, simplesmente ele não empregando energia numa pulsão solta, mas disciplinadamente, focadamente, pondo a energia para ele cumprir aquilo que ele colocou no pórtico, ele conseguiu fazer a obra que fez. Então, ele diz: quando a erva crescer em cima da minha sepultura, seja este o sinal para me esquecerem de todo. A natureza nunca se recorda e por isso é bela. E se tiverem a necessidade doentia, ele põe entre aspas, de interpretar a essa verdade, a erva verde sobre a minha sepultura, digam que eu continuo a verdecer e a ser natural. Desejo ser um cuidador, um criador de mitos, que é o mistério mais alto que pode obrar alguém da humanidade. O ser poeta e escritor não constitui profissão, mas vocação. E ele nos deixa um recado. Eu me sinto nascendo para a eterna novidade do mundo. Coisa maravilhosa. Eu me sinto nascendo para a eterna novidade do mundo. Eu sou o que sempre quer partir. O mundo é para quem nasce para o conquistar. E Lacan emenda: não demanda o que fazer, senão aquele cujo desejo se apaga. Então, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas tenho que pensar que os meus colegas possivelmente tenham mais ainda do que eu para dizer e de maneira melhor. Então, eu interrompo aqui para que haja possibilidade de alguma pergunta, talvez. E, no final, eu vou despedir de vocês com vou recitar uma poesia final de Fernando Pessoa. Então, nesse momento, eu me abro à possibilidade de dialogarmos. Pode abrir. Professor, muito grato por sua palestra. Uma coisa que eu já posso lhe adiantar é que tem muitos elogios, muitas manifestações de satisfação pela beleza, pela profundidade da sua palestra. Acho que é mesmo uma oportunidade muito importante para os Cefas e para as pessoas ter uma pessoa como o senhor aqui nesse nosso simpósio e que não é a todo momento que nós podemos encontrar alguém, um ancião com a vitalidade do senhor, um ancião com a jovialidade e disposição do senhor, ainda trabalhando e ainda contribuindo. Então, eu quero aproveitar e dizer que muitas pessoas estão perguntando sobre o seu livro, e nós temos um esquema, já que será divulgado no site do Cefas, onde poderá ser encomendado o livro do professor Durval diretamente com a editora, já num preço bem favorável. Mas, ao final, eu citarei algumas manifestações aqui do entusiasmo de algumas pessoas pela palestra, mas eu quero começar
apresentando uma pergunta de uma pessoa de nome Mara, em que ela pede para o senhor explicar novamente a questão da sexualidade na perspectiva de que não existe iguais. Bom, como eu me dedico à arte da psicanálise, a ciência é a arte da psicanálise, que é uma arte. O que é uma arte? Uma arte é aquilo que cria o novo. O que é a verdade? Lacan diz, é o novo. Se uma intervenção do analista não cria o novo, não tem ato. Então, a verdade é simplesmente o novo. Então, veja, como a psicanálise é uma ciência e uma prática que é impossível, diz Freud, porque depende do efeito da palavra sobre o outro, eu gostaria de esclarecer o seguinte: nem sou professor, não quero pretender isso de jeito nenhum, porque estaria em contradição com a definição do que é a psicanálise, e muito menos doutor. Eu sou um escutador do sofrimento humano. A palavra diz, escutador. E então, eu faço questão de esclarecer a minha posição como analista. Então, veja, essa questão da sexualidade, eu acho que ninguém trabalhou tão bem isso. Freud avançou bastante nos 3 ensaios, eu acho um texto básico, né, para poder entender a sexualidade. Mas existe uma questão fundamental que Lacan trabalhou isso de maneira linda, né, em todos os seus escritos, que é a ideia de posição sexual. É muito importante isso, quer dizer, quando ele fala de posição sexual, isso significa que a castração, portanto, o corte da criança não ser objeto de uso da mãe e ele entrar numa relação terceira com o pai e com a mãe, é o nome do pai que opera isso. O que se passa nisso é um mistério, e em nenhum ser humano isso é igual. Então, aquilo que é específico do José, do Paulo, da Maria, da Francisca, é isso que nós chamamos de posição sexual. É uma sexualidade absolutamente subjetiva. A gente trata isso de maneira banal, heterossexualidade, homossexualidade, transexualidade, mas isso é uma maneira perigosa e superficial de tratarmos uma coisa tão importante como é a sexualidade no ser humano. Então, a posição sexual é aquela que eu chamo isso de ponto crítico nos meus livros, é aquela que opera exatamente a castração por volta de 5 anos de idade e que define o resto da vida. Portanto, é uma sexualidade daquela pessoa e aparentemente é semelhante ao dos outros, mas na realidade é a posição que é dela. Isso é a beleza com que Lacan, eu acho que é fantástico, com que Lacan define, né, a sexualidade. Por isso, essa frase linda dele, né, que o ser sexuado não se autoriza senão por si mesmo. Olha, essa frase é de uma beleza incrível. Como o analista não se autoriza senão por si mesmo. Não é por instituição, por ter feito curso com isso, com aquilo. Não. Ele se autoriza por si mesmo. A sua obra, o feedback da sua obra é que garante que ele é psicanalista. O ser humano, a mesma coisa, o ser sexuado só se autoriza por si mesmo. E é isso que é fantástico na psicanálise. A psicanálise vai justamente escutar aquilo que é específico, a sexualidade específica daquele sujeito. Professor, muito grato por sua resposta. Tem aqui uma manifestação
de um outro ouvinte, ele faz um comentário e pede o seu comentário a respeito. Ele agradece essa apresentação ao Jurandir Oliveira e ele menciona que a sua palestra começa por uma súplica por pessoa para que Deus lhe diga qual o seu destino. Parece que Deus lhe atendeu. Seu destino é outrar. Destino que não é destino, pois a vida é aquilo que fazemos dela. E ele pede para o senhor comentarista. Então, acho que é lindo em Fernando Pessoa, costumo dizer, a gente encontra pessoas no mundo, né, vivendo na miséria que nós estamos vivendo, esse mundo desregrado, né, gabinete de ódio, gabinete paralelo, desrespeito às mulheres, desrespeito aos homossexuais, essa linguagem chula, sem regra, de pulsão solta, é um horror do ponto de vista civilizatório. Então, nós vivemos um momento muito difícil. E na vida de Fernando Pessoa, nós encontramos um santo. Lacan apela. Lacan, na televisão, que é um texto lindo que resume toda a sua teoria, Lacan diz muito claro que é um santo, aquele que despreza o gozo, ou que tem o gozo da obra. Isso é outra coisa, que é o gozo fálico. Que é o gozo da obra, portanto, do testemunho. E o que conta é a obra, e não a questão pessoal. E quando eu vejo que essa pessoa se tocou, né, por essa beleza de Fernando Pessoa, né, é que exatamente ele tem esse propósito de levar uma vida para Portugal. Ele sofria imensamente pelo atraso de Portugal. Como ele foi criado na cultura inglesa, né? E ele, veja, portanto, conhecia muito bem, era a época da Revolução das Máquinas, tudo. Então, o que acontece? Ele sofria imensamente de ver a ignorância em Portugal, inclusive na questão da alfabetização mesmo. Ele sofria imensamente por isso. Então, ele dedica a vida dele integralmente, os 45 anos dele, exclusivamente para o engrandecimento de Portugal e para fazer o Portugal sair, de alguma maneira, com as suas mensagens, dessa incultura para um avanço na civilização. E ele estende isso para a humanidade, e não só para Portugal. Então, esse propósito e a prece é aquilo que Lacan chama de ascese. Quer dizer, nem o analista está formado. O verdadeiro analista está em formação. Em latim se diz infiere, ele está se fazendo, nunca está pronto. É aquilo que Fernando Pessoa chama de pecado original e Lacan falta para ser. Então, é preciso uma sede diária. Lacan diz claramente, é diário isso, é diariamente. Não se consegue ser analista sem limpar o imaginário e sem ter o contato com o inconsciente. E o imaginário é um lugar muito perigoso, porque Lacan trabalha isso maravilhosamente, sobretudo no texto da Variantes, né? O imaginário é perigoso por quê? Porque a tendência é nós acharmos que somos aquilo, a imagem que temos. E nós nos preocupamos com as imagens, e não com a nossa verdade. E a questão das imagens, a questão de ficar preso no imaginário, é uma coisa muito alienante para o ser humano. No estado do espelho, que Serge Leclerc chama o texto Princeps, o texto mais valioso de Jacques Lacan, no estado de espelho, ele descreve que sem
o estado do espelho, nós não podemos existir. Mas o que acontece ali é que nós nos fixamos nas imagens. Então, limpar esse imaginário é o trabalho diário do psicanalista. Lacan diz que é uma matriz, que é uma estrutura ontológica do ser humano, que é uma fonte, é uma planta básica, cepa de identificações secundária. A normalização da libido vem de lá. Ele fala de castelo interior, estátua, estatura, fortaleza, armadura, fortificação, chicanas, campo retrancado, miragens do ego, descascar o ego, despir a imagem do ego. Então, durante o seu trabalho, né, é muito importante ver o seguinte: existe um abismo entre o ensino oral de Lacan e os seus escritos. Eu acho que a gente deve partir para os escritos. Ele mesmo diz: depois que a psicanálise puser as armas, onde é que vocês vão? E ele diz: vocês vão para os meus escritos, porque ali é que você encontra, né, aquilo que realmente saiu de melhor de Lacan como proposta do que é a psicanálise, como estudo do que é a psicanálise, como proposta do que é formar um psicanalista. Nós temos ainda duas respostas aqui, duas perguntas aqui engatilhadas. A primeira é do Ederson de Faria. Ele diz o seguinte: se porventura a pessoa tivesse se submetido ao divã analítico, sua obra poética ainda teria razão de sê-lo? Em outras palavras, sua poesia foi uma alternativa à análise, de modo que, havendo análise, não haveria poesia? Então, é muito bonita essa questão colocada, né? Muito bonita, porque, na minha interpretação, mais uma vez, meu ponto de vista, a obra é de uma riqueza imensa. Eu apenas abordo um pequeno aspecto da obra de Fernando Pessoa. Eu vejo que essa sese, esse exercício de tudo levar para a escrita, é que funcionou como uma psicanálise. Quer dizer, ele conseguia, era muito interessante, quando ele tinha uma inspiração, ele ficava desesperado para anotar isso. Então, nesses dois baús que eu descrevi para vocês, ele tinha pedaço de embrulho, pedaço de saquinho, onde ele escrevia a ideia que aparecia no imaginário, ele desmontava o imaginário e colocava no real. E ele dizia, que Lacan diz, né, que o real é benfazejo, o real é a cura. Toda doença mental acontece no imaginário, acontece no corte do real. O sujeito que está implantado no real, ele está sempre em um certo equilíbrio para tocar a vida. Quando ele é dominado pelo real, ele não dorme, ele fica preocupado no relacionamento, ele se esquenta com o outro, ele faz questão de preservar sua imagem, ele bate de frente com o outro, veja no trânsito, em outros lugares. Quer dizer, o sujeito preso no imaginário, ele está em perigo sempre. Ele está perto da doença. Então, eu vejo que Fernando Pessoa, através da escrita fechada, dedicado plenamente, ele fez uma análise. Eu penso assim, entende? Porque nada do que veio do inconsciente, ele perdeu. E ele narra que não tem tristeza maior para ele do que quando ele perde um pensamento. Ele fica desesperado. Então, se ele está no café, ou está na rua, ou está em casa, ele nunca deixa de anotar o pensamento. Foi assim que saiu o livro do Desassossego, que livro do Desassossego é o livro da angústia. Angústia, em Fernando Pessoa, é desassossego. Professor,
Temos aqui mais uma colocação. Tem uma colocação e, na sequência, uma pergunta do Odair Batista da Silva. Ele agradece a sua preciosa contribuição e ele vê em suas palavras, ao analisar pessoas tão livres pelo pensamento como Freud, Lacan, Fernando Pessoa e outros, a coragem de integrar as nuances entre psicanálise, poesia e espiritualidade, o que muita gente se preocuparia em citar, mas na mesma palestra, os 3 temas. Aí ele pergunta, como você entende o papel da espiritualidade na compreensão da psique e do funcionamento lógico da mente humana? Então, bom, eu vou tentar responder do meu modo, né? Eu vejo o seguinte, o que a psicanálise propõe? 2 coisas. Eu gosto demais dos últimos livros da vida de Freud, Construção e Análise, Mal-Estar na Cultura, Análise Terminada e Interminável. Como gosto dos escritos últimos de Lacan, por exemplo, a questão da religião, a questão do triunfo da religião, a questão do meu ensino, a questão de eu falo aos muros. Esses textos falam da sabedoria desses analistas, é uma coisa linda. Então, eu vejo o seguinte, na medida que a psicanálise propõe despir o imaginário, levar o sujeito não mais se identificar pelas imagens. Veja, na medida que ele não se identifica, não reage mais pelas imagens, não convive mais pelas imagens, ele passa a ser um ser despojado. Um ser que não se mede mais pelo discurso do outro, pelo juízo do outro, pelo modo de outro ver a ele, mas ele simplesmente se recolhe, lamenta que o outro não possa fazer uma melhor imagem dele, lamenta que ele não conseguiu produzir uma imagem melhor, mas ele respeita a opinião do outro, não bate de frente e ele se recolhe. Quando a gente vê na história dos grandes místicos que Lacan insiste em reler, e aconselha que se procure, como, por exemplo, o Peregrino querubínico, né? E Lacan insiste muito sobre isso. Existe uma semelhança entre o que a psicanálise propõe e o que a espiritualidade propõe. É muito, muito semelhante, porque na medida que o sujeito se desapega da sua imagem e não lida pela sua imagem, mas pela sua verdade, isso também é o caminho que leva, digamos assim, à santidade dentro da noção do cristianismo, onde surgiu a psicanálise, judeu-cristianismo, né? Então, eu vejo o seguinte, eu acho que as 2 coisas caminham muito bem e não tem contradição nenhuma. No início da psicanálise, quando Freud descobriu que grandes problemas, sobretudo a histeria, provinham do fato de que as mulheres eram extremamente reprimidas, primeiro por ser mulher, os 3 K, como dizia Freud, né? A igreja, a cozinha e a criança. Então, na medida em que Freud vivia essa realidade, muitas coisas ele interpretava como sendo sempre questão de frustração sexual. Mas na medida que a psicanálise caminhou, né, as coisas foram mudando, como agora, por exemplo, né? O que é exercer a psicanálise agora na pós-verdade? O que é isso? A psicanálise procura a verdade. E nós estamos vivendo em plena pós-verdade. Veja aí o nosso presidente, veja aí o gabinete do ódio. Então, o que é viver na pós-verdade exercendo a psicanálise? É a procura da verdade. Então, ele diz, o verdadeiro sempre é o novo, para que seja verdadeiro, é preciso que seja o novo dentro de cada sujeito. Então, eu vejo que esse paralelo entre a psicanálise e a
e a espiritualidade é uma coisa que caminha junto, entende? Tem um trabalho que se poderia fazer muito interessante, mas eu não tenho mais tempo para isso. É um trabalho... Fernando Pessoa tinha um horror da morte. E ele cita a Epístola dos Coríntios, né? Ele tinha um horror da morte. E ele dizia, o que eu temo é o face a face. Há pouco tempo, né, faz uns meses já, morreu o psicanalista Caligares, né? Infelizmente, foi embora muito cedo por causa de um câncer, né? Mas ele, no finzinho da vida, ele disse uma coisa bonita. Bom, eu estou próximo à passagem, mas eu espero estar à altura. Linda essa frase. O que ele quis dizer com isso? O que passava na cabeça dele? Ele vem de uma nação profundamente religiosa, né, que é a Itália. Ele espera estar à altura. E em Fernando Pessoa, essa questão da morte, do face a face, aparece em muitas poesias dele. Aí teria um estudo muito interessante a ser feito. Professor, continuando aqui, temos mais uma pergunta, agora do Igor Capelato. Ele diz o seguinte: esse apelo a Deus não seria a necessidade de descobrir seu objeto de desejo? As máscaras que ele constitui, seus heterônimos, não seriam formas de recalcar o desejo de Fernando Pessoa, ou então de revelar o desejo de Fernando Pessoa, não assumindo seu desejo, transferindo-o para um desejo de Álvaro de Campos, Roberto Caeiro ou Ricardo Reis? Então, mas eu disse, né, que Lacan propõe uma escuta muito importante, né? Uma escuta sem hipóteses. Eu não faço hipóteses. Ele tirou isso de Picasso. Então, o que quer dizer isso? Eu trabalho com os fatos, com a factividade, com a história de cada pessoa. Pessoa não se analisou comigo. Eu nasci um ano depois que ele morreu. Então, o que eu tenho? Eu trabalho com o fato, eu trabalho com os textos dele, com o que o texto diz. Eu não tenho outro jeito. E eu não posso sair da mensagem que está no texto. O que realmente se passava nele, isso eu não tenho alcance. Nem é possível. E é muito perigoso porque a gente colocaria hipóteses, não trabalharia, acho que é fundamental, né? Simplesmente com a facticidade. A psicanálise se destina à construção de uma subjetividade. É tão linda essa missão, né? Que o sujeito tem um destino que vem de nascer desse pai e dessa mãe. Não tem jeito. O ser humano só pode prover isso. As consequências de nascer desse pai e dessa mãe é a história que os sujeitos sofrem para enfrentar a vida. Recompor essa história, reconstruir essa história, Freud fala de construção e análise. Eu prefiro reconstruir a análise usando o mesmo conceito dele. Eu uso o material arqueológico do próprio sujeito para reconstruir a sua história como sua, e não como vítima de ter nascido desse pai e dessa mãe. Porque não tem jeito de ser diferente. É assim. Então, quando eu analiso um texto, essa hipótese que o interrogante levanta é possível, claro que é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu estritamente guardei no meu trabalho sobre o Fernando Pessoa, eu guardei esse princípio da análise, que é ficar no discurso. Por exemplo, no sonho, né? O sonho é um enigma. O sonho porta significantes. Então, sair fora da narrativa do sonho é muito perigoso. Eu me lembro de um analista dizendo que embarcava no sonho do
do paciente e fazia uma superinterpretação do sonho. Eu acho que o que Freud propõe é exatamente a leitura da narrativa em função da história do paciente. Caso contrário, a meu ver, não se interpreta um sonho. Professor, temos mais uma pergunta aqui. Da Malu Martins. Considerando que Fernando Pessoa trabalhou constante e disciplinadamente a sua subjetividade, poderia ele ter assinado toda a sua obra apenas como Fernando Pessoa, sem se utilizar de heterônimos? Acho muito bonita essa pergunta. Claro, claro. Muito, muito bonita essa pergunta. Quando eu citei aqui, né, essa frase impressionante dele, quando eu escrevo, eu me visito solenemente. É uma solenidade para ele captar essa criatividade que vem do inconsciente e colocar no real, o real da escrita, claro. Então, veja, claro que ele poderia assinar essa obra toda, sobretudo a Ode Marítima, que é uma ode violenta, né? Super violenta. É uma sexualidade realmente destruidora, é sadismo puro. Então, é claro que ele poderia assinar. Como eu disse, né? O eu da enunciação aparece claramente nessa sequência das obras, das poesias, desculpa, sobre a sexualidade dele. Aparece claramente. Então, ele poderia perfeitamente, sim, assinar totalmente os heterônimos como sendo expressão. Ele diz, claro, apareceu na minha mente e eu coloco no real, como sendo expressão da sexualidade dele, ou da subjetividade dele. Com certeza. Ligou? Professor, temos aqui uma pergunta mais assim, informativa mesmo, que a Tamires, ela quer saber do senhor o nome do pintor brasileiro que o senhor citou no início da sua palestra. Se eu tiver aí a facilidade, por favor. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Pintor? Ela está falando de pintor. Escritor. Não, pintor. Do pintor. Ermelindo Nardim. Repete, por favor. Ermelindo Nardim. Está ótimo. Ele mora em Piracicaba. Está certo. Agora aqui, professor, em termos de perguntas, nós encerramos, né? Assim, não há mais perguntas aqui, mas tem uma série de comentários que eu gostaria de transmitir para o senhor, e também por muitos comentários aqui, que eu estou acompanhando diretamente, e pelo chat. Estou querendo pedir para o senhor centralizar na câmera, por favor. Isso, muito grato. Então, eu estou querendo adiantar uma informação, né, pelos muitos comentários que temos recebidos, que nós já estamos em conversa com o senhor, né, com a ideia de ministrar um curso aqui no segundo semestre. A gente vai estar tratando disso melhor, mas que é uma ideia que o senhor mesmo também já havia manifestado e está sendo acolhida pelo professor Teses. Então, nós esperamos que consigamos efetivar isso. O senhor está ministrando um curso aqui no segundo semestre. E tem uma série de comentários gerais, né, parabenizando
né, falando da palestra incrível e delicada, agradecendo o compartilhamento dos seus conhecimentos e termos como maravilhosa, sensacional, a sua maestria em transmitir a psicanálise, a sua generosidade, né, a sua inteligência, a sua sensibilidade, que são comentários que eu partilho, né, e que é por isso mesmo que o senhor foi convidado para estar aqui hoje. É por isso mesmo e sou grato por o senhor entregar o que lhe foi pedido, né, entregar o que era esperado. Então, sendo assim, né, não tendo mais perguntas, se o senhor quiser dizer algumas palavras para concluir alguma ideia ou para se despedir aqui dos nossos colegas, o senhor fique à vontade. Temos ainda 3 a 5 minutos para o senhor fazer isso. Então, eu só tenho que agradecer vocês, todos os que estiveram ligados na palestra. Quero agradecer os colegas que vão falar sobre o mesmo assunto, isso me deixou muito feliz. Quero agradecer as perguntas, quero agradecer o seu interesse, porque se trata, é muito interessante o seguinte, não é? O Brasil, Portugal, o Brasil, são 2 países muito ricos em literatura. Então, quando eu vejo, por exemplo, Lacan fazer um seminário sobre Joyce, eu acho que tem o seu interesse. Mas, vendo o nosso país, nós temos tantas riquezas maravilhosas aqui, né? Poetas nossos maravilhosos, escritores como... Bem, podia citar à vontade Machado de Assis, por exemplo. Não dá para ser psicanalista e não ler os livros de Machado de Assis, sobretudo certas obras dele, né, tão atualizadas, para nos instruir na escuta psicanalítica de hoje. Hoje nós vivemos um momento muito difícil na pós-verdade e naquilo que Bauman descreve como a liquidificação dos compromissos. É uma coisa muito triste, né, que nós estamos vivendo nesse momento, que trabalha-se com a inverdade, com a pós-verdade, e se foge à verdade. Mas o sofrimento humano é verdade, e precisa achar a fonte dele. E o sujeito pode, sim, reconstruir a sua vida e encontrar saída nesse mundo. Isso é... Lacan insiste sobre isso. Cada vez que um paciente entra, é preciso ter a crença que tem uma solução. Mesmo o louco. Um novo livro meu, que está no prelo agora, que é O Psiquiatra, o Louco e a Psicanálise, trabalha exatamente com isso, onde os meus pacientes colaboram, falando da vitória que tiveram sobre a loucura, para ter uma vida normal. Infelizmente, cada vez menos tem psicanalista que se dispõe a ouvir a loucura. Mas, em análise terminada e não terminada, Freud já insistia que não tem que ser diferente a escuta do louco, que a psicanálise tem que se propor a isso. E Lacan dá esse passo gigantesco, mostrando como isso é possível. Bom, para não prolongar mais, nesse mundo da ecologia total que nós vivemos, salvar as nossas florestas, viver a nossa irmandade na humanidade, não só no Brasil, mas saber, por exemplo, que abater a floresta, todo o sul do país é atingido na falta de chuva. Abater a floresta é não viver a convivência humana, humana com o mundo, com o planeta, com os outros países.
E nós somos todos irmãos, temos os mesmos direitos. Vivemos num país extremamente injusto. Somos os grandes exportadores de grãos e temos 40 mil pessoas sem comida. Enviamos comida para os outros, para os animais, e nossos compatriotas estão com fome. Então, essas contradições na escuta analítica hoje é de grande peso, porque a angústia do ser humano cresceu muito. Lacan previu tudo isso. Lacan fez determinadas profecias que estão se cumprindo maravilhosamente, infelizmente. Infelizmente. Bom, eu já falei bastante, eu vou me despedir de vocês, já que vivemos nessa preocupação da ecologia mundial, né? Responsável. Tem uma poesia pequenininha de pessoa que mexe muito comigo, que é uma poesia sobre o sol. O sol é a vida da Terra. O sol, ele brilha aqui, faz o trabalho dele, como está fazendo agora, que é por volta de meio-dia. Ele vai indo, ele se inclina e vai do outro lado da Terra levar a vida daquele outro lado. Então, a humanidade depende dele. Fernando Pessoa diz assim: bendito seja o mesmo sol de outras terras, que faz meus irmãos todos os homens, porque todos os homens, um momento no dia, o olham como eu. E nesse puro momento, todo limpo e sensível, regressam lacrimosamente e com um suspiro que mal sentem ao homem verdadeiro e primitivo. E outra, para me despedir de vocês, eu vou vou me servir também de uma poesia dele, que fala sobre o destino dos versos dele. E espero que o destino das minhas palavras, emprestando as palavras dele, também possam despertar em vocês o desejo de aproveitar dessa beleza da nossa literatura para a sua formação analítica. Da mais alta janela da minha casa, com um lenço branco, digo adeus aos meus versos que partem para a humanidade. E não estou alegre nem triste, esse é o destino dos versos. Escrevi-os e devo mostrá-los a todos, porque não posso fazer o contrário. Como a flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, nem a árvore esconder que dá fruto. Ei-los que vão já longe, como que na diligência, e eu, sem querer, sinto pena, como uma dor no corpo. Quem sabe quem os derá? Quem sabe a que mãos irão? Então, hoje nós lemos e hoje eles vieram nas nossas mãos. Flor, colheu-me o meu destino para os olhos. Árvore, arrancaram meus frutos para as bocas. Rio, o destino da minha água não era ficar em mim. Submeto-me e sinto-me quase alegre como quem se cansa de estar triste. Ide de mim. Passa a árvore e fica dispersa. Muito obrigado a todos e espero que a beleza da vida deste homem possa ser para vocês um estímulo de viver a sua dedicação para um plano, não importa o que seja, de contribuir para uma humanidade melhor.
Finalmente, diz ele, desejo ser um criador de mitos, que é o mistério mais alto que pode obrar alguém da humanidade. E esse mito se realizou entre nós nesse encontro que tivemos e estamos encerrando. Muito obrigado a todos. Professor, eu também quero dizer muito obrigado ao senhor, muito grato por essa maravilha de humanidade, essa maravilha de sensibilidade que o senhor apresentou para todos nós. Eu tenho certeza que se a gente estivesse num auditório, a plateia estaria de pé aplaudindo o senhor. Quero que o senhor leve também um abraço que o professor Teses transmitiu ao senhor e a esperança e o desejo que se confirme do senhor estar conosco aqui no segundo semestre, que me parece ser o desejo de toda a plateia desse nosso simpósio, pelos muitos comentários que estamos vendo aqui no chat. Muito obrigado e até breve.